Acontecimentos significativos do dia-a-dia, agradáveis ou desagradáveis, podem tornar-nos vulneráveis ou mais predispostos a contrair certo tipo de doenças. Você sabia disto? Há pessoas que enfrentam com maior facilidade as adversidades da vida. Outras necessitam de maiores suportes e tudo isto afeta o seu estado de saúde. Pesquisas sobre a origem, o desenvolvimento e a evolução clínica das enfermidades físicas, emocionais ou psicossomáticas mostram que pessoas portadoras de alguns traços de personalidade, normalmente de natureza ansiosa, são mais propensas a manifestar problemas coronarianos. Apesar de frequentemente se suspeitar que o estado emocional alterado, a ansiedade excessiva e os conflitos emocionais estivessem relacionados ao aumento da incidência de enfermidades cardiovasculares, atualmente já se consegue provar que existe sim uma ligação direta entre a sua forma de ser e os problemas que pode desenvolver. Pessoas pessimistas, mal-humoradas, rancorosas, sempre na posição defensiva, que dificilmente reconhecem os seus erros, que não admitem os seus conflitos, não aceitam críticas, que tenham baixa autoestima, guardam mágoa, são mais propensas ao desenvolvimento de cancros e tumores. A forma como você lida com os seus conflitos influencia e muito o seu estado de saúde, o seu estado de espírito e a forma como está com as pessoas ao seu redor. Já reparou que pessoas cabisbaixas, tristes, aparentemente fracas ou debilitadas são quem mais passa tempo doente? Pessoas alegres e bem dispostas têm sempre uma forma mais positiva de encarar os problemas e também de ultrapassá-los. Por isso, nada como conhecer melhor os seus sentimentos e emoções para aprender a lidar melhor com os seus conflitos e dificuldades e assim melhorar as suas atitudes e comportamentos para prevenir doenças e desfrutar de uma melhor qualidade de vida. Pessoas doentes, emocionalmente falando, estão mais propensas em carregar no seu corpo físico dores. Dores muitas vezes consideradas crônicas, doenças consideradas incuráveis e até problemas que são sentidos, mas não são diagnosticados. Eu gostaria que a produção colocasse a lista dessas pessoas que emocionalmente estão doentes. Se possível, além aqui do ecrã, para que eu veja, coloque em tela cheia para que as pessoas em casa possam ver melhor. Pessoas pessimistas, atenção, você que é pessimista, negativo, pessoas mal-humoradas, rabugentas, sempre insatisfeitas, rancorosas. Isso são tudo doenças do interior, doenças emocionais. Pessoas que estão sempre na defensiva, desconfiadas, não reconhecem os seus erros, quer dizer, orgulhosas, não admitem conflitos, parece que tudo está bem. A gente pergunta, então, como está? Está tudo bem, mas na verdade está sempre mal, não admite que há um problema, não aceita crítica, ou críticas, no caso, ou pessoas com uma baixa autoestima, que guardam mágoa. Preste atenção, se você tem uma dessas características negativas, você está mais propenso em carregar dores também físicas, problemas físicos. Filipe, o que é que eu faço? Hoje, terça-feira, no Centro de Ajuda, nós temos o tratamento alternativo para a saúde física, que está ligada com a saúde emocional. E nós vamos distribuir a todos o pão em forma de cruz. Eu já vou explicar o porquê do pão em forma de cruz e o porquê do pão. Nós vamos agora à nossa central de atendimento, amigo, 24 horas. Você que está sofrendo, você que está passando por uma situação difícil na sua saúde, ou você tem um familiar que está sofrendo também, está internado, hospitalizado, você pode ligar agora ao 21-836-8008, a nossa central de atendimento, amigo, 24 horas, e é para lá que nós vamos. Aliás, não, você pode ligar à central de atendimento, mas a Paula, que já tem nomes de pessoas que ligaram ao amigo 24 horas, está agora na entrada do Cenáculo do Porto e é para lá onde nós vamos. Olá, Paula, bom dia. Bom dia.
Nós estamos aqui na entrada do Cenáculo do Porto, que fica na rua Egas Muniz, no número 485. E se você está participando a primeira vez de uma das reuniões no Centro de Ajuda, não deixe de procurar o pastor, a esposa do pastor, um obreiro, para que você seja atendido. Receba esse atendimento pessoal, que será muito importante para você que está a primeira vez. E também não venha somente para assistir à reunião, mas também participar. Seja participativo das reuniões, procure entender o que ali foi falado. E se você ainda não veio ao Centro de Ajuda, ligue agora para o 21-836-8008 e peça a morada mais próximo de si e não deixe passar essa oportunidade, não deixe para amanhã. Ligou-nos a senhora Carla de Lisboa. Ela está com depressão e já está cansada de tomar os calmantes. O marido não lhe dá atenção e ela sente-se insegura. A senhora Laura, de Setúbal, teve uma discussão com a irmã e sente-se muito triste. Deixaram de se falar e ambas estão muito magoadas. Pede oração para que consiga ter um bom relacionamento familiar. Essas pessoas já foram orientadas qual a morada mais próxima delas e também vão participar, sim, de uma das nossas reuniões. Mas não se esqueça dos conselhos aqui dados se você estiver a primeira vez no Centro de Ajuda. Obrigado, Ana Paula. Esses conselhos estão atrás de ti. Não sei se deu para você ver, mas um deles é você não sair do Centro de Ajuda, você que vai assistir uma de nossas reuniões, sem antes falar conosco. Porque cada caso é um caso e você precisa de um atendimento e acompanhamento. Bem, os resultados desse atendimento e acompanhamento são superações, como é o caso da convidada hoje do Maiorne, a senhora Helena. Vamos para Gaia, onde o Maiorne já está preparado com a sua convidada. Bom dia, Maiorne. Olá a todos. Eu estou aqui com a dona Helena, que vai contar um pouco da história dela. Ela que tomava 10 medicamentos por dia. Imagina o que é isso, você tem que tomar todo dia 10 tipos de comprimido diferente. Era essa a sua situação? Sim, eu tomava 10 medicamentos por dia para dormir, para andar tranquila, para não me preocupar com nada, não tinha forças. Um médico, cheguei a ir ao médico, ele disse-me: a senhora está pior como uma senhora de 80 anos, que eu estava muito velha para a idade que eu tinha. Ele receitava medicamentos, eu cheguei a andar, sei lá, drogada, porque eu não conseguia fazer nada, não podia trabalhar, não podia... E cheguei a um certo ponto que também cheguei a correr a bruxas, veio a bruxas e tudo, para ver o que é que eu tinha. Elas não me deram solução, e eu consegui, andava a tomar a medicação com o médico, ia a psicólogos, ia a psiquiatras, ia a tudo. Bem, daqui a pouquinho a senhora vai contar em detalhes e você vai poder acompanhar todo o sofrimento que ela passou. Mas o mais importante, a vida e a felicidade que hoje ela desfruta. Não saia daí. Eu não vou sair, estou ansioso para saber os resultados positivos após o uso de uma fé bíblica inteligente no Centro de Ajuda. Eu gostaria que você prestasse atenção no caso verídico da Elizabeth Gouveia. Ela passou por vários problemas de saúde, mas hoje estão todos superados. A minha saúde estava completamente destruída. Eu sofria de enxaquecas desde os 8 anos, o que me levava a estar constantemente deitada em casa, sem querer sair, sempre às escuras. Tinha um prolapso na válvula mitral, no coração. Tinha desmaios constantes, ia de urgência diversas vezes para o hospital. Tinha ataques. Chegava ao hospital, ninguém me sabia dizer o que era, porque aparentemente não tinha nada. O que é certo é que passava a vida naquilo. Afetava-me a minha vida no trabalho e sofria de fibromialgia e síndrome de fadiga crónica, que me foi diagnosticada com 30 anos. Isso gerou que o meu casamento começasse a ficar caótico, porque na minha vida íntima com o meu marido eu praticamente não conseguia estar com ele, não conseguia fazer nada em casa, porque a fibromialgia afeta os músculos e eu não conseguia fazer uma simples limpeza em casa. O meu marido tinha que me ajudar em tudo. Quando conheci o Centro de Ajuda, comecei a frequentar as terças-feiras da saúde restaurada e foi quando eu fui curada logo das enxaquecas.
Ao participar das reuniões da saúde restaurada, fui curada. Entretanto, fiz novos exames para ver o prolapso da válvula mitral. Entretanto, ele desapareceu. Entretanto, na fibromialgia sucedeu-se o mesmo. Eu tomava comprimidos para as dores de quem faz quimioterapia. Eu tinha dores horrorosas. Hoje sou saudável, tenho paz, já consigo fazer tudo em casa, já saio, já consigo olhar para a luz, que não conseguia olhar, e sou feliz. E convido a todas as pessoas que têm doenças, que sofrem de males piores ou iguais aos meus, que se dirijam ao centro de ajuda mais próximo, porque eu tive muito tempo para me dirigir. Por vergonha, por não acreditar, por achar que era tudo mentira, falava mal. E hoje só posso dizer bem, porque posso dizer que aquilo que me roubaram foi a minha saúde que eu não tinha. Hoje posso dizer que aquilo que me deram foi a saúde restaurada. A saúde da Elizabeth foi restaurada, porque nós, no centro de ajuda, tiramos, através da nossa fé, as dores, os problemas que ela carregava. E não foram poucos. E não foram poucos. Foram muitos. Enxaquecas, desmaios constantes, problemas na válvula do coração, enfim. Foi, desculpa a expressão, uma carrada deles. Mas de todos eles ela foi livre. Será que o mesmo não pode acontecer consigo? Será que se a Elizabeth foi curada e hoje desfruta da saúde restaurada, você também não pode desfrutar? Claro que você pode. Para isso, você tem que fazer o que a Elizabeth ela fez. Enquanto ela ficou esperando, os problemas ficaram maiores, aumentaram a cada dia. E ela reconheceu isso. Ela reconheceu que perdeu muito tempo. Não perca mais tempo. Não fique esperando. Com o tempo, a situação vai melhorar. Nós vemos que piora. Por isso, hoje, terça-feira, você estará conosco no tratamento alternativo para a saúde e nós vamos distribuir gratuitamente o pão em forma de cruz. O pão que é o símbolo do corpo de Cristo. E em forma de cruz, porque foi na cruz que ele carregou sobre si as nossas dores. Nós vamos distribuir gratuitamente em todos os centros de ajuda, no Cenáculo do Porto, às 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 da tarde e 8 horas da noite. Na rua Egas Muniz, número 485, esquina com a rua Serpa Pinto, em frente o quartel militar da Constituição. Hoje é a reunião da saúde, o tratamento alternativo para que você recupere a saúde que um dia você já teve e perdeu, ou para que você tenha a saúde que você nunca teve, derivado a tantas doenças, talvez desde a infância, que lhe acompanham. Dê um basta nessa situação, ainda hoje, no centro de ajuda. Era uma pessoa muito sofrida, cheia de enfermidades. Tinha muitas enxaquecas, passava a vida sempre nos hospitais. As enxaquecas levavam-me a ficar isolada dentro de um quarto, às escuras, que não podia ouvir barulhos nem nada. Porque se eu ouvisse barulho, eu parece que ficava louca. E eles diziam que não tinha solução. Também sofria de quistes nos ovários, também me apareceu a tiroide. Tinha muitos problemas de saúde. Comecei a frequentar o centro de ajuda, fui muito bem recebida. Eu estando já no centro de ajuda, apareceu-me o tumor na barriga. Comecei a lutar, perseverar, fiz aquilo da direção que me davam. Eu participei num São Coóleo, onde fui curada da tiroide, das enxaquecas e do tumor que eu tinha no útero. Hoje tenho uma vida estável, estou bem saudável, sou próspera, sou uma mulher realizada, tenho uma família unida e tenho tudo o que é de bom na minha vida. Meu nome é Inácia Serra, eu moro no Laranjeiro e posso dizer que quando eu entrei no centro de ajuda, eu vinha com a minha saúde completamente destruída. Eu era, no momento, posso dizer, a mãe das depressões e como se não chegasse, eu tinha problemas no aparelho digestivo, tinha uma gastrite nervosa no estômago. Eu sofria de enxaquecas dolorosas,
constantemente. Eu tinha essas crises de enxaquecas que começava a vomitar e não mais tinha controle em mim. Tinha que ir parar ao hospital completamente desidratada. Tinha problemas de coluna. Os problemas da coluna também me traziam muito desequilíbrio, muita incapacidade de qualquer movimento. Tinha já várias artroses e isso incapacitava-me de fazer a minha vida normal. Muito tempo da minha vida eu passei com baixa médica. Tive uma ocasião na minha vida em que o desequilíbrio era tanto, a parte emocional toda eu não tinha qualquer controle, que era acompanhada não só nos médicos do Miguel Bombarda, como na parte de neurologia e psicologia. Tinha colesterol, estava com o início de diabetes, portanto a médica já me considerava mesmo diabética, um nódulo na tiroide. Um certo dia houve uma senhora que me convidou para eu participar nas reuniões do Centro de Ajuda. Então, eu aceitei o convite e ao participar nas reuniões da saúde restaurada, aí eu fui curada de todos os problemas que me atormentavam. Aí, pronto, eu comecei, posso dizer, tenho uma saúde de ferro. Eu voltei a fazer trabalhos que eu não podia fazer, tanto que eu fui reformada por invalidez com 40 e poucos anos. Eu voltei a trabalhar naqueles trabalhos que eu não conseguia fazer. Comecei a gostar de mim, sou feliz, por isso eu hoje deixo o meu convite para todas as pessoas que me tiverem a ouvir. Possivelmente alguém me estará a ver e a ouvir, pessoas que eu já convidei e não me aceitaram o meu convite. Eu vou repetir, venham porque vale a pena. Como eu um dia fui curada e hoje estou a falar que eu ressuscitei, porque eu cheguei praticamente morta, não é? E então, aquilo que me aconteceu a mim vai acontecer a elas e que vale a pena e que venham porque há uma solução e este é o caminho certo. À terça-feira é dia de saúde restaurada, porque no Centro de Ajuda acreditamos que a fé inteligente, associada ao seu tratamento, pode proporcionar a sua cura. Doenças, dores crónicas, alergias, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12, 15, num Centro de Ajuda perto de si. Receba ainda a unção com óleo no local da enfermidade. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Tinha bastantes problemas de saúde, dislaqueação de trompas ao mesmo tempo. Fiquei com uma hemorragia que eu não sabia de onde é que ela vinha. Cada vez que eu ia ao quarto de banho, o sangue saía dentro de mim como se abrisse uma torneira. Comecei por ficar fraca, com bastantes anemias. Eu fazia exames, todos os feitios, eu fui à Espanha, fui a Londres, fui a vários especialistas, nunca encontraram o que é que se passava comigo. Eu comecei a não aceitar nem comida, nem água, nada no estômago. Era como se o meu estômago fosse fogo. Era algo que eu não podia... Qualquer coisa me irritava e tudo vinha tudo do estômago. Tudo criava azia, água na boca, uma coisa assim, sem explicação. Fui ao médico, detectaram-me um fragmento no estômago com 3 centímetros e 3 nódulos no lado direito, vindo lá outra vez de arrastos. Até que um dia eu conheci o Centro de Ajuda. Passado aí, sei lá, 2 semanas eu percebi-me que eu não sangrava. O médico perguntou-me se eu me tinha operado. E eu não, senhor doutor, eu não operei, nunca não fiz operação nenhuma. Como não? Só pode. Os nódulos estão secos. Algo que não explicou, em 1 semana eu fiquei curada. Eu aconselho a todo mundo dirigir-se ao Centro de Ajuda. Quem se sentir mal, se sentir doente, não sabe o que é, já fez exames, seja inteligente, venha ver e venha se curar, venha se entregar, porque aí eu tenho a certeza absoluta, como eu tive a minha cura, toda a gente também pode tê-la. Chegou o momento de conhecermos a história da Dona Helena, ela que tomava 10 comprimidos por dia. Bem, o seu problema se resume apenas a essa enfermidade ou havia outros problemas? Sim, também tinha problemas de financeiros porque o dinheiro, eu não trabalhava, o meu marido tinha que trabalhar, chegava, o dinheiro ia tudo para a farmácia. A doutora da farmácia até me disse, filho, não sei como é que tu consegues, porque assim ia gastar tanto dinheiro, eu chegava o dinheiro que ele gastava, que ele trazia para casa, que ele trabalhava na altura, e eu gastava tudo, era tudo, para os médicos, era psicólogo, era psiquiatras, era tudo que existia.
E esses remédios que a senhora usava, esses 10 tipos de comprimido que usava, todos esses problemas, os médicos conseguiram identificar qual que era o problema? Os médicos não sabiam, eu fazia exames à cabeça, fazia tudo, eles diziam que era ansiedade e não chegaram a resolver nada. Mas esse problema de saúde era algo que a senhora trazia desde muito cedo? Não, quando comecei a namorar para o meu marido, depois casei, as pessoas, ou a inveja que tinham, ou não sei, começou a correr tudo mal e quando ele foi comprar o fato dele de casamento eu sentia-me mal, a senhora até disse, ela não estará grávida, e a minha sogra disse, não. E aquilo começou, quando eu casei, piorou, começou a ver, eu ainda fiquei pior porque a situação que eu vivia não podia também alcançar filhos, porque fui a um médico e ele disse-me, a senhora assim como está não pode alcançar filhos, porque se a senhora tiver um filho ele vem como a senhora está. E o médico foi para fora, foi para o estrangeiro, olha, eu alcancei meu filho mais velho, tive o meu filho, mas também tem problemas, que o meu filho também era uma criança um bocado nervosa, também era assim, mas... E depois, olha, não havia solução, eu corri bruxo, corri tudo. Ou seja, o problema de saúde que veio depois desse relacionamento, ou seja, a inveja que foi colocada no seu relacionamento, isso acarretou o desemprego, porque não trabalhava, acarretou as dívidas e começou a afetar também o filho, no caso. Sim, ele tinha noites que não dormia, até não sabia o que ele havia de fazer, ele chorava, mas não sei, algo havia, porque aquilo devia ser alguma inveja ou alguma coisa, porque ele já quando nasceu sentado. Foi um parto difícil que eu tive com ele. E a partir daí... Ou seja, podemos dizer que na vida da senhora tudo passou a dar errado. Sim, sim. E diante dessa situação, a senhora pensou em cometer alguma loucura? Refugiou em algum meio, ou seja, um vício, ou nos bruxos, tentando uma solução? Cheguei a ir a bruxas, a ver se tinha alguma coisa ou assim, mas também não resolvi nada. Porque elas diziam que eu ia ficar bem, que era a minha avó, que era isto, que era aquilo, e não cheguei a resolver nada. Não desisti. Só um dia que encontrei o centro de ajuda, que disseram, ele tinha um tio dele que chegou a andar aqui na igreja, e ele disse, então eu quero ver esse teu tio e quero conversar com ele. E esse tio dele foi à minha casa e ele conversou comigo, e naquele dia já não me apetecia tomar medicação. Ou seja, na primeira vez que veio... Sim, ele foi à minha casa e eu chorei, e ele disse, eu sei que tu precisas de atendimento. E falou-me da igreja, e eu disse, então eu quero ir a essa igreja e quero conhecer. E eu fui ao centro de ajuda e nunca mais tomei medicação, fiquei bem e... Ou seja, daqueles 10 remédios que a senhora tomava, hoje... O médico dizia, isso é uma bengala, dizia mesmo, isso é uma bengala até a senhora morrer. A senhora não pode deixar. Estava realmente, literalmente desenganada. Tinha que tomar aquilo, senão não conseguia. Bem, venceu essa doença. Sim. Com certeza venceu a depressão. Sim. E hoje trabalha, porque só não podia trabalhar por causa da enfermidade. Hoje que trabalha... Trabalho, sou feliz. E os meus filhos também. Eu tenho um filho que é polícia municipal aqui em Gaia. Sou feliz, é um menino de ouro. Ou seja, de uma vida de sofrimento, de tormento, hoje a senhora pode dizer que, através do trabalho do Centro de Ajuda, sim, é uma pessoa feliz, tem paz. Sem Deus não sou nada. As pessoas têm que acreditar que sem Deus a gente não é nada. Bem, há muitas pessoas que nos acompanham agora que elas estão desenganadas. Assim como a senhora foi desenganada, dizendo que pelo resto da vida ia ter que tomar esse medicamento, há pessoas agora que ela recebeu um laudo do médico, ela recebeu um laudo de vários meios dizendo que para ela não há jeito, que não há solução. E às vezes ela está até pensando em cometer uma loucura, já bateu em tantas portas, já tentou de várias maneiras resolver o problema e não conseguiu. A senhora conseguiu. Consegui. Qual o conselho para essa pessoa? A pessoa que vá procurar um centro de ajuda mais perto da casa dela e que peça, e que tudo que os pastores que lhe disserem, que ela que não olhe para trás, que não olhe o que as pessoas dizem lá fora, porque as pessoas dizem mal, que são usadas pelo demónio, a gente sabe agora, não é? E que acreditem, e que bom que só Jesus mesmo para nos ajudar.
Mais nada. Bem, vença você também todo preconceito, todo medo, todo receio, porque está aqui uma vida transformada por esse trabalho eficaz, esse trabalho transparente, que é realizado há mais de 37 anos em mais de 180 países. Aqui em Portugal, nós temos mais de 120 centros de ajuda em toda Portugal, continental e ilhas. Para saber a morada do centro de ajuda mais próximo de si, você pode ligar para a linha Amigo 24 horas. Esse número que aparece aí no seu ecrã agora, o 21 836 8008, ou você pode vir aqui diretamente em Vila Nova de Gaia. Nós estamos na Rua do Agüero, número 151. Eu tenho certeza que você vai encontrar essa solução. Assim como a Dona Helena. Hoje a senhora frequenta qual centro de ajuda? Em Sedofeita. Sabe a morada? 518, mas não sei. É Rua de Sedofeita. Sedofeita 518. Bem, seja em Sedofeita, seja aqui, em todo centro de ajuda, nós podemos te ajudar. Eu sou Alcina Pinto, venho de Vila Nova de Gaia. E eu era uma criança de infância muito feliz, tive tudo, fui bem cuidada. A partir da adolescência também comecei a trabalhar cedo, mas por opção. Comecei a ser realizada profissionalmente, comecei a liderar. Eu era uma miúda com 18 anos, já tinha um cabeleireiro, já estava muito avançada a nível financeiro e profissionalmente estava completamente bem. Comecei a prosperar, comecei a minha vida a sorrir, mas sempre vazia por dentro. Eu só tinha era mesmo a parte financeira, era só dinheiro, dinheiro e dinheiro. Cheguei aos 22 anos, casei, fui feliz, fazia viagens, inclusive eu ia a compras para Milão, eu ia a Paris com facilidade, eu ia a qualquer lado sem problema qualquer. Sentia-me feliz no casamento, mas faltava-me mais qualquer coisa, eu não sabia o que era. Até que depois, como não era preenchida, comecei com mais companhias. A inveja como entrou, eu não tinha conhecimento, comecei a não ligar muito ao meu casamento, comecei a ligar às amizades. Entretanto, as amizades foi a minha destruição, porque comecei a não fazer o que era correto, comecei a andar de qualquer jeito, comecei a gastar muito dinheiro. Ao fim de 5, 6 anos o meu casamento começou a ficar frustrado, entretanto envolvi-me com um homem que não devia, foi uma destruição total, comecei a perder clientes, entretanto entrou o divórcio. Entrou o divórcio, foi a minha guerra total, porque perdi tudo. Mas diziam-me assim, olha, se tu fores à bruxa, se tu fores ao curandeiro, tu vais ficar bem, vais voltar a ganhar dinheiro. Eu comecei a ir à bruxa, comecei a ir fazer aquelas candongas de galinha preta, comecei a tomar aqueles banhos que elas mandavam, que aquilo de ervas. Cada dia a minha vida piorava. Eu já comecei a perder a força para trabalhar, já comecei a perder o gosto em mim, o gosto em tudo aquilo que me rodeava, principalmente na minha vida, já não fazia sentido. Até que um dia, uma cliente minha, como eu tinha o cabeleireiro, chegou ao pé de mim e falou-me do centro de ajuda. Mas ela falava 2, 3, 4, 5 vezes e eu nunca acreditei, eu não queria nada, já tinha corrido tanta coisa, eu não queria nada com o centro de ajuda. E ela disse, um dia tu vais precisar e vais ver que vais ter comigo e eu vou-te ajudar. Até que chegou esse dia, eu fui ao centro de ajuda, mas não quis nada. Fui um dia e voltei embora, tive 2 anos sem voltar novamente. Até que um dia acordei e disse, não, a partir de hoje vou começar a ir direitinho. Hoje, a minha maldição foi quebrada no centro de ajuda. Hoje sou uma pessoa realizada, sou feliz e tenho muita gente e tenho muita vontade de viver. Financeiramente estou ótima, já tenho outra vez um cabeleireiro, já sou feliz, já estou realizada e já estou a ter dinheiro outra vez, novamente. Desesperado e sem rumo, todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos. Nós podemos ajudar. Mais informações através da linha Amigo 24 horas. 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém.
Desde muito nova, sempre fui uma criança um bocado rebelde, que tinha problemas em casa com os meus pais. O meu pai tinha uma amante e havia muitos problemas em casa. E eu, naquela situação, não me sentia bem em casa. Até que só andava, na rua e com os colegas e fazer maldades derivadas aos problemas que eu tinha, porque eu não me sentia bem. E era uma miúda assim um bocado rebelde. Entretanto, casei com 16 anos para ver se me conseguia refugiar dos problemas que eu tinha em casa. Casei muito nova, tive montes de problemas com o meu marido, onde havia zaragatas, ele batia-me, ficava marcada. Chegava uma altura que era eu e ele, os dois batiam um no outro, e durante muitos anos a minha vida foi assim. Tenho 2 filhas e a mais nova, ao fim de 3 meses dela nascer, eu dei-me uma trombose. Deu-me uma trombose, fiquei apanhada do lado esquerdo e depois comecei a fazer fisioterapia. O meu marido ficou numa cadeira de rodas e ao fim de 4 meses de ele estar numa cadeira de rodas, ele pediu uma separação, onde eu tive 7 meses separada do meu marido dentro da própria casa. Conheci 2 senhoras onde me falaram no centro de ajuda. Eu então quis conhecer o centro de ajuda. Ao centro de ajuda, onde comecei a fazer as correntes e comecei a ver as minhas melhoras. O marido hoje está junto comigo no centro de ajuda. Temos uma vida sentimental como nunca tivemos. Já fiz 33 anos de casados. Há coisa de 2 anos mais ou menos é que eu posso dizer que sou feliz. Foi no centro de ajuda que a maldição da minha vida foi quebrada. Se você ainda não ligou, você já pode nos ligar agora, porque há pessoas ali à disposição para lhe atender, aconselhar, através da linha Amigo 24 Horas, no 21-836-8008, como fez a senhora Tânia da Madeira. Ela se casou e sente-se muito infeliz. Pede oração também pelo filho, que tem tido muitos pesadelos. O senhor Arlindo de Guimarães, ele migrou para a Suíça e sente-se frustrado, porque a vida não anda e nada tem dado certo. Se assim tem sido a sua vida, os caminhos estão bloqueados e nada tem dado certo, você pode participar ainda nessa sexta-feira da corrente de libertação, onde é feita a oração, para que todos os caminhos sejam desbloqueados e os seus projetos, tudo que você tem planejado, se conclua. Não deixe de participar. Você pode conferir os horários das reuniões no rodapé do seu televisor. Infelizmente, Ana Paula, há pessoas que planeiam, mas nunca concluem os seus projetos. E, obviamente, não desfrutam dos mesmos. E por quê? Porque há um mal escondido. Essa é a razão pela qual muitos se esforçam, muitos trabalham, muitos fazem das tripas coração, como nós costumamos dizer, mas a sua vida não avança, a sua vida não progride, a sua vida não vai para frente, porque há uma força negativa que está escondida. E é por isso que nesta sexta-feira nós faremos a segunda. Semana passada foi a primeira, esta sexta-feira é a segunda sexta-feira do descarrego com as águas da Terra Santa para a revelação de todos os males. Eu gostaria que você visse algumas imagens, por favor, produção, muito obrigado. Aqui estão imagens do Bispo Haroldo consagrando as águas que nós temos aqui em nossas mãos em vários sítios da Terra Santa, como a água de Siloé, por exemplo, o Mar Vermelho, o Mar da Galileia. São tudo lugares bíblicos onde Deus revelou o seu poder por intermédio do seu Filho Jesus. Ele revelou o seu poder nesses lugares. E o poder de Deus será revelado nesta sexta-feira. E o que estiver escondido, o que estiver oculto, vai ser arrancado, destruído, para que você possa avançar. Há pessoas que não avançam porque tem uma barreira diante de si, uma barreira chamada inveja,
uma barreira chamada medo, uma barreira chamada pessimismo, como já foi mencionado hoje, uma barreira chamada praga, uma barreira chamada vício, uma barreira chamada nervosismo, por exemplo, ataques constantes, desmaios constantes. Há pessoas que têm uma barreira na sua vida chamada bruxedo, maldições hereditárias. A barreira que estiver impedindo você de avançar, nós vamos arrancar nesta sexta-feira. E não se esqueça de trazer consigo uma garrafa com água como esta. Nós vamos colocar 3 gotinhas desta água na sua garrafa com água para você continuar na sua casa o descarrego da revelação. Às 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3, 6 e 8 horas da noite. São 6 sessões, 5 com 6. 6 sessões no Cenáculo do Porto, em frente ao quartel militar da Constituição, é na rua Egas Muniz, número 485. Então, Sr. Joaquim, como era a sua vida antes do sacrifício para o Deus vivo? Minha vida era um desastre, bispo. Eu era viciado em álcool e tabaco. Por quantos anos o senhor foi viciado no álcool e por quantos anos no tabaco? Tabaco, 27 anos. O álcool foram 18 a 20. Bebi em média de 5 litros de álcool por dia. 12 cervejas eram diárias. E 20, 30... E vinha, era diariamente a refeições 2 garrafas de litro. Como é que era viver com um homem viciado? Sr. Bispo, era triste porque eu tinha 3 filhos pequeninos. E ele chegava à casa, à noite quando chegava à casa já vinha, já não dizia coisa com coisa, não me batia nem nada, mas discutia comigo e eu não gostava de ouvir assim barulho. E eu às vezes dizia-lhe assim: aqui não berres tão alto que estão ali pessoas a ouvir. E ele era assim: diz-me onde eles estão. Pegava numa arma, vinha logo cá para fora. O senhor estava armado? 2 pistolas. Uma no capacete, uma no bolso do casaco, outra no capacete escondida. Se alguém pegasse comigo, eu respondia logo a fogo. Se não pegasse comigo, era um paz-alma. Queria era cantar. Jesus, olha só. Dominado pelos vícios durante anos, sim. Nervoso. Nervoso e violento. Que se alguém me chamasse o nome que vendesse a minha mãe, tinha que fugir, que eu não esfarrapava todo. Isso trouxe, já sabemos, problemas na família, no casamento havia, mas eu penso, tanto álcool, tanto tabaco, algum problema de saúde deveria haver por aí. Ora bem, o último exame que tive antes de entrar na igreja, que tinha princípio de cirrose. Ao entrar na igreja, com graça a Deus, não tem nada. Acabou tudo. Meu Deus. Princípio de cirrose, sim, sim. Viciado, nervoso, armado. E tive 2 vezes tentativa de suicídio, pistola. Minha filha mais nova tirou-me, caiu na sala, no chão, não se separou porque não calhou, e partiu, e ainda hoje está no cofre fechado. Quem foi o primeiro a chegar no centro de ajuda? Os dois ao mesmo tempo. Como é que vocês conheceram? Foi assim, Sr. Bispo. O meu marido trabalhava e eu era uma pessoa muito doente, que eu já dei o meu testemunho. Eu era uma pessoa muito doente. E além dele, que ele era assim, ele andava toda a noite. E todo dia, por lá. E eu, com a doença que tinha, de vez em quando eu lá ia toda a pressa para o hospital. Eram os vizinhos que me levavam, porque eu não tinha o marido em casa. O marido andava por lá. E ele estava a trabalhar e me logo chamar à fábrica para ele vir, que eu estava no hospital. E havia um casal de obreiros que ele estava sempre a dizer: anda à igreja. E ele era assim: igreja tenho eu uma e não a sigo. Isto foi 2 anos. Sempre a falar na mesma coisa para vir à igreja. E eu sempre muito doente, muito doente, muito doente. E ele na vida que andava. De repente, passado 2 anos, ele chega à casa e diz: preparai-vos, que diz comigo. Era eu e as minhas 2 filhas. O meu filho já era casado. Foi nos levarem. Eu disse assim: onde é que nós vamos? Diz ele: não te atrapalhes, nós vamos ir a... Foi o primeiro contacto com o centro de ajuda. Sim. Qual foi o primeiro sinal que o senhor recebeu de que Deus podia, como mudou a sua vida? Ó bispo, vou ser sincero, o primeiro dia que fui à igreja, quando o pastor fez lá um propósito na igreja, que a igreja vive a sua fé, não é? E nós temos que viver essa fé. Eu disse à esposa: isto não dá, isto é tudo, este povo que pegou, é tudo feito com o pastor para nós pegar.
fiquei na dúvida. E eu vim embora, mas quem me evangelizou foi dizendo, olha, não é assim, você continua correndo, faça as 3 sextas-feiras, que você vê que não é assim. E na próxima sexta-feira fui, a mulher caiu para o chão. Aí quando a sua esposa manifestou aquele mal... Eu não dei nenhum. Eu não peguei no propósito. Eu vi a fé, mas não peguei. E eu digo, não, isto não é feito. Pastor, que a minha esposa caiu, eu não dei nenhum. Então comecei a acreditar. Então comecei na corrente e a mulher foi curada em 7 sextas. Libertou-se automaticamente. E os seus vícios? Meus vícios, quando o pastor de Famalicão me aconselhou o batismo nas águas, morreu naquele dia tudo. Quando o senhor decidiu entregar? Entrei na campanha de Israel em dezembro, foi a campanha de Moisés, então foi o fecho final. Eu fiquei livre de tudo, álcool, tabaco, tudo. E hoje sou livre, domínio próprio mesmo. Sou um homem muito livre. Hoje, além da liberdade, está curado também, sim, o senhor falou da cirrose, né? Do princípio de cirrose, além da liberdade dos vícios, além da cura, da saúde, como é que é o ambiente familiar? É uma bênção, Sr. Bispo. É uma bênção. Temos Os meus filhos até dizem assim, ó mãe, quem te viu e quem te vê. Porque a gente é feliz, a gente, graças a Deus, eu andava sempre com a cabeça para baixo, agora ando sempre alegre. Somos muito felizes. Olha, digo uma coisa, desejo a toda a gente que se entregue a Jesus e que faça o mesmo que nós fizemos. Só atribui essa transformação de vida ao sacrifício para Deus. Sim, posso dizer a todos que nunca me faltou pão. Entrei na igreja em 95 com o salário mínimo baixinho, da Têxtil, todos conhecem o salário desse tempo. Hoje ganho 5 vezes mais. Deus nunca me deixou faltar nada. Um ano tem exatamente 52 semanas. E neste último ano, o que mudou na sua vida? Tudo mudou para melhor ou para pior? Se a sua resposta é para pior, então o Centro de Ajuda estará a promover para si 52 dias que irão restaurar a sua vida. O que precisa ser restaurado na sua vida? A família, as finanças, a saúde, o amor, a vida espiritual. De 24 de agosto a 15 de outubro, 52 dias de reconstrução, de fé, de milagres, de perseverança e de busca ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Mais informações através da linha Amigo 24 horas, 218 368 008 ou através do site centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Só Tereza, qual foi a sua experiência com a fé sacrificial? Como a senhora chegou e como a senhora está? O que aconteceu depois do sacrifício no altar do Deus vivo? Portanto, eu cheguei à igreja com 17 anos, era uma jovem aparentemente muito alegre, junto dos meus amigos eu é que fazia, no fundo, o convívio todo, mas interiormente havia um vazio muito grande dentro de mim. Até que houve um dia que a minha mãe me convidou para vir à igreja, foi precisamente num domingo como hoje, e aquele vazio, eu vi que era sede da presença de Deus. Foi o primeiro sinal, então? Foi, exatamente. Entretanto, pronto, comecei a vir à igreja, converti-me, aceitei Jesus, batizei-me, conheci o meu marido, namoramos, casamos, ao fim de um ano decidimos ser pais. Só que... Quer dizer, a partir do momento que a senhora começou a procurar o Deus vivo, encontrando e aceitando e vivendo com Ele, através da renúncia, através da obediência, a renúncia à sua própria vontade, através da obediência, Ele começou a realizar os seus sonhos. Exatamente. O vazio foi preenchido. O casamento, quer dizer, a realização amorosa, agora já fazia parte da sua vida. E decidiram ter então o vosso filho. Exatamente. Pronto, ao fim de 2 anos de tentativas não havia forma de conseguir engravidar.
foi falado sobre uma fogueira santa, na altura foi sobre Abraão, até o propósito era uma Bíblia, nós fazíamos o pedido no meio de uma folha da Bíblia, mas eu não entrei. No fim, o voto era para ser cumprido, creio que na semana seguinte. Eu fui tocada, eu não estou a acreditar naquilo que é pregado no altar. Eu fui, só que, voltando atrás, eu fui à minha consulta, à minha ginecologista, na altura, consulta de rotina, ela ficou muito admirada de eu ainda não estar grávida, então falou comigo e com o meu marido e decidiu começarmos a fazer um tratamento, primeiro comigo, eu fazer uma medicação e posteriormente, seguir umas instruções que ela nos deu. Só que essa medicação, estando eu grávida, iria induzir o aborto. E eu estava grávida e ela não sabia, ela não viu, ela foi negligente. Depois de 2 anos, com tentativas, nada adiantou. Não. Quando a senhora parte para o sacrifício, tudo ou nada, aí que descobre que está grávida, mas ninguém no caso sabia, ela não sabia. Ela não viu. E o medicamento que ela lhe deu ia influenciar negativamente nessa gravidez, claro, sem saber o que estava acontecendo. Claro. Porque 2 anos de tentativas era para fazer o tratamento para ficar grávida, mas através da sua fé e, claro, da intimidade com o seu esposo, do amor, do carinho, a senhora já tinha essa gravidez, já estava grávida no caso. Exatamente. Portanto, eu fiz a medicação que ela me prescreveu, tinha que fazer ao longo de 7 dias e eu teria que ter o período menstrual nessa altura e não tive. Liguei-lhe e ela ficou muito admirada e disse, domingo, isto era uma quarta-feira, domingo, foi o domingo do cumprimento do voto, à noite eu estou de urgência no São João, vai ter comigo para vermos. E assim foi, dediquei aquele domingo a Deus, cumpri o meu voto, desci com a certeza que estava grávida. Havia fogo dentro da minha barriga na altura. À noite, o meu marido, foram tantas tentativas de testes de gravidez que ele já não acreditava muito. Nesse domingo nem valorizou muito eu ter que ir ao hospital, havia futebol e tudo. Ele não estava assim muito... Mas foi, a médica fez a ecografia e eu estava grávida. Foi a maior alegria da minha vida. Pronto. Quer dizer, o que a senhora não conseguiu com tentativas, sim, só conseguiu com sacrifício. Exatamente. Quer dizer, o problema que havia e impedia essa gravidez, seja qual seja, foi arrancado pelo poder do sacrifício. Mas nós, quando fazemos um sacrifício, pastor, Deus vê muito mais além. Eu fiz um sacrifício para ser mãe, para gerar um bebê, mas Ele cuidou da minha bebê a gravidez toda, porque eu sem saber, apesar de ter tido uma gravidez muito abençoada, onde nunca tive enjoos, sempre comi tudo que me sabia bem, até demais. No início eu tive lá está, por causa da medicação, no dia seguinte tive uma dor muito forte, umas cólicas enormes, estava a perder a bebê, tive que estar uma semana inteira em repouso absoluto. Ao fim da semana voltei lá à médica, estava tudo bem, pronto. Só que entretanto, às 35 semanas eu fui à consulta e iam começar as ecografias a 3 dimensões, agora já vai nas 4, mas na altura iam começar as 3 dimensões, já se via a fisionomia da bebê e eu queria muito. E na consulta ela desvalorizou que não havia necessidade de eu fazer a ecografia porque estava a fazer a consulta e tinha o aparelho no consultório e tal, que estava tudo bem, que a menina ia ser uma carinha muito redonda como ao pai, ia por estimativa pesar 3,2 kg. Pronto, e para eu a partir das 35 semanas ter o cuidado de sentir os 10 movimentos diários da bebê. Pronto. O que é certo é que eu não sentia praticamente os 10 movimentos da bebê. Eu engordei bastante, engordei 20 quilos, inchei muito. A bebê eu não a sentia. Tinha que estar às 12 horas a sentir. Mas como eu era muito ansiosa, o meu marido dizia, mas tu, amor, tu sentes, mas nem te apercebes, estás tão preocupada a ver se consegues sentir e não sentes. Conclusão, ela estava previsto que nasceria às 38 semanas, eu não tinha dilatação, não tinha contrações, prolongou-se, até que num domingo de manhã, na reunião às 40 semanas e 2 dias, eu estava desesperadinha, começaram umas contrações na igreja. Começou na igreja e acabou na igreja. Entre as 35 semanas e as 40, aquele período que a médica não valorizou a ver uma ecografia, o cordão umbilical deu um nó nele mesmo, estancou. A Carolina deixou de ser alimentada. Ela não comeu.
Ela, no último dia, tive 10 horas e meia em trabalho de parto, eu não sentia... Estava com as cintas ligadas e havia os registros dela, de repente paravam os registros. Eu chamava a enfermeira e ela dizia que era eu que mexia, não acreditava em mim. Até que eram 10 da noite, chamaram a equipa médica, viram que não havia registros da bebê, tentaram monitorizá-la diretamente. Ou seja, em vez de ser as cintas, foi interiormente, ligaram os elétrodos à cabecinha da menina e não havia registros dela, foi de urgência para o bloco operatório, foi uma cesariana com epidural, foi horrível, porque eu imaginei o que se estava a passar, não via, mas imaginei tudo. Conclusão, ela nasceu e não chorou. E tiraram um lençol para eu ver a minha filha, ela era muito pequenina. E a médica era brasileira e só lembro-me da voz dela. Ela é tão pequena, porquê? De repente, quer dizer, aconteceram várias complicações. Não havia registros da bebê, mas havia registros do sacrifício. Sem dúvida. Como é que está hoje? Conclusão, ela nasceu com 2 kg 150, com 46 centímetros, com 40 semanas e 2 dias. Era mesmo muito pequenina. O primeiro pediatra que a viu, é o diretor, não sei se ainda é o Dr. Almeida Santos, disse, olha, é assim, porquê que ela é pequena, assim com muita frieza? E eu lá lhe expliquei, disse, olha, é assim, se acredita em alguma coisa, acenda lá umas velas, porque isto é um milagre ela estar aqui, mas prepare-se, porque ela vai andar sempre nos percentis mais baixos. E eu não percebi aquilo, estava tão... O que é que isso quer dizer, doutor? Isso quer dizer que a sua filha, com 18 anos, vai medir 1,5 m e pesar 40 quilos. Eu recebi aquilo. Meu marido é que me disse, porquê que tu estás assim? Não deixes de estar assim, tu não acreditas, não crês no Deus que nós servimos? Achas que Deus vai permitir isso acontecer? Não vai. E não vai, pastor. Ela este ano teve que emagrecer porque estava muito gordinha. Tenho que cortar porque ela gosta muito de comer e está a comer bem demais. O lanche dela é uma refeição muitas das vezes. E pronto, está aqui a prova de que realmente quando nós agimos a nossa fé sacrificial, sem dúvida, Deus... O milagre acontece. E Ele faz para além, pastor. Não é só aquilo que a gente pede, para além. Eu creio. Muito obrigado. Deus abençoe. Ele faz além do que é pedido, além do que é imaginado, além do que é projetado. Olha só, casos verídicos, espetaculares, maravilhosos. É impossível você continuar da mesma forma. É impossível você continuar aí em casa apático. É impossível você continuar acomodado ou conformado com essa situação. Vamos lá, descruza os seus braços de uma vez por todas e desfrute do que as pessoas estão desfrutando ao participar das reuniões A Hora do Milagre no Centro de Ajuda aos domingos, às 7h30, como também às 9h30 da manhã. Nós vamos agora em direto para o Cenáculo do Porto, onde o Bruno já está preparado com o seu convidado, é o Ricardo. Olá, Bruno. Olá a todos que nos acompanham aí agora. Nós estamos aqui hoje com o Ricardo, que vai nos contar um pouquinho como que era a sua vida antes dele chegar no Centro de Ajuda. Eu acredito, Ricardo, que a sua vida não era nada boa. Conte-nos, por favor. Bem, quando eu cheguei ao Centro de Ajuda, antes de eu chegar ao Centro de Ajuda, a minha vida foi muito sofrida. Desde a minha infância eu passei muito mau bocado, porque eu sofria na escola com bullying. Eu era uma pessoa que me refugiava muito, eu não dormia de noite, tinha vezes tinha insónia, tinha vezes tinha muitos pesadelos. Era uma pessoa muito triste, pensava que ninguém me queria, que ninguém gostava de mim, que era uma pessoa... E isso também baseado por causa de problemas na família. Desculpa te cortar, isso com que idade, Ricardo? Eu comecei com este pai dos 7 anos, desde muito novo. Nessa altura, em casa dos meus pais, havia muitas discussões. Meu pai bebia muito, fumava muito. Lembro-me claramente que eu não conseguia dormir durante a noite. Tinha vezes tinha muitos pesadelos, outras vezes tinha insónia. Na altura, a minha mãe, ela procurou em certos lugares ajuda. Procurou, na altura, lembro-me, uma bruxa, uma cartomante, à procura de uma solução para o meu problema, porque
pode-se dizer que foi uma infância muito complicada. Era muitos pesadelos, tinha noites que eu acordava, parecia um bebê a chorar de madrugada, e a única solução queria ficar com os meus pais, e já era grande, já estava a uma certa idade. Quer dizer, havia força de vontade para poder mudar a situação que você vivia, mas porém buscaram no lugar errado. Depois que ela foi buscar esse conselho com a cartomante, como você acabou de falar, a situação piorou? Que é que lhe diga, nada melhorou, nem andou, nem desandou. Acho que piorou, porque as coisas não mudavam, e eu cheguei a uma certa altura na escola, lembro-me na escola que eu sentia-me uma pessoa muito sozinha, muito vazia, então cheguei ao ponto de tentar até mesmo tirar a minha própria vida, é verdade, e foi complicado. Vamos deixar agora um pouco do que é de ruim para trás, porque, quer dizer, você tinha problemas de bullying, você tinha problemas familiares, acordava de madrugada, pesadelos, insônia, sonhos horríveis, quer dizer, problemas espirituais internos que foram afligindo a sua vida, o seu crescimento dia após dia. Quando que tudo isso mudou, Ricardo? Tudo mudou quando a minha mãe me convidou para ir ao centro de ajuda. Não foi fácil, porque ela dizia-me sempre... Aliás, quando eu esqueci-me de mencionar, eu tinha uma doença na pele. Quando ela chegou no centro de ajuda, automaticamente esse problema de pele desapareceu. Lembro-me que ela falava muitas vezes: Ricardo, anda, tu precisas, anda ao centro de ajuda, não tens nada a perder. E houve um dia que eu disse: está bem, eu vou. Quando eu vim, não foi fácil, mas graças a Deus tudo mudou. Como que o Ricardo está hoje? Com paz, acima de tudo, não tenho mais pesadelos, graças a Deus. Tenho muita vontade de viver, vontade de lutar pelos meus sonhos. Graças a Deus as coisas estão a andar, e financeiramente, espiritualmente, familiarmente, já não há aquele barulho que havia dentro de casa, que era todos os dias havia discussões, era demais, todos os dias havia problemas, muitas vezes até por causa de dinheiro, e graças a Deus as coisas mudaram. Você sabe que agora existem muitas pessoas que estão nos acompanhando que estão com uma situação pior que a sua, igual, pior, problemas que elas têm enfrentado e não sabem como resolver, e que já buscaram até outras alternativas e não conseguiram encontrar a solução. Qual é o conselho que você dá a essas pessoas, Ricardo? Bem, o que eu digo para esta pessoa, seja jovem, seja uma pessoa vivida com uma certa idade, o que eu posso dizer é para si que há uma solução, há uma saída. Você pode sair da vida que você... essa situação que você pensa que não há mais jeito, não há mais solução, você pensa que não há mais forma de você poder sair, há uma solução. Basta você procurar ajuda, e essa ajuda eu encontrei aqui no Centro de Ajuda, e você com certeza também vai encontrar. E nesse domingo você pode estar conosco, participando aqui na Rua Egas Muniz, 485, em frente ao Quartel Militar da Constituição, às 7h30 da manhã, como também às 9h30 da manhã, na cidade do Porto, também às 15 horas, como também às 18 horas, você pode estar participando desta reunião que nós temos realizado para, como o Ricardo chegou com a vida destruída e teve a sua vida mudada, você venha conquistar uma vida transformada. Basta você ter esta atitude e mudar a sua situação. Chegou o momento de você ser realizado. Bem, a atitude é sua. A atitude é sua. O Ricardo, ele tomou essa atitude e venceu. E você? Vai continuar parado? Eu já falei para você descruzar os braços. Eu já falei. Eu já avisei. E dizem que quem avisa, amigo é. Domingo agora, o dia da hora do milagre. Há uma hora e há um dia marcado para o milagre na sua vida. No Centro de Ajuda, mais próximo da sua casa, qualquer informação, você também pode acessar a nossa página web centrodeajuda.pt. A nossa sede internacional da Europa, na rua Dr. José Espírito Santo, aí sim, a Egas Muniz é no Porto. Em Lisboa é na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, no bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila, no Porto. O Bruno já mencionou, é na rua Egas Muniz. Um abraço a todos, até amanhã.